Deixa eu chamar agora para conversar com a gente o Jorge Folena, que é advogado, jurista, doutor em ciência política, para a gente também falar um pouquinho sobre todos esses temas. Tudo bom, Jorge? Seja muito bem-vindo por aqui. Tudo bem, Maria? Satisfação falar com você e todo o seu público. Jorge, você sabe que eu estava conversando agora com o Fernando e me veio algo aqui em mente. Eu acho que nunca houve tanta unanimidade em relação a uma crítica quanto essa que vem sendo feita ao governo Lula por não tocar no assunto dos 60 anos do golpe. Assim, todos os comentaristas que passaram por aqui criticaram realmente essa decisão e viram com tristeza, porque era uma data a se aproveitar para fazer essa rememoração, para a gente tocar no assunto, para criticar, né, o que foram os últimos anos. Isso não que deixou de ser feito, mas por conta do governo se bloqueou um pouco esse debate, né? Como que você viu? Eu queria te ouvir também sobre isso. Thalita, olha, eu vou te falar uma coisa. Ontem nós tivemos na OAB do Rio de Janeiro um seminário na parte da tarde, de 1h até as 6 da noite, 18 horas, exatamente tratando sobre o golpe de 64, 60 anos do golpe de 64. E um dos palestrantes lá presentes, o professor Lincoln Pena, ele levantou uma questão que realmente nos levou a refletir. Esse fato do presidente Lula ter feito, né, aparentemente, essa crítica ao governo, não vamos fazer nenhum comentário, possibilitou um fato até inédito. Quando fez 50 anos a ditadura militar de 64, eu não me lembro de ter tido tantos eventos e tanto debate como teve agora nos 60 anos. Então, por um lado, inegavelmente, né, o governo deveria ter uma posição. Nós estamos diante de um governo democrático, popular e progressista. Né? O papel num governo dessa natureza é fazer crítica à ordem. É criticar a ordem. Por mais que o governo, né, o governo do atual presidente Lula, seja um governo que esteja, de alguma maneira, também dentro da ordem, eu vi agora meu colega aí falar, Fernando, estou de pleno acordo com ele, né, a institucionalização da esquerda, mesmo sendo um governo institucionalizado, estando o Partido dos Trabalhadores, boa parte do seu segmento institucionalizado, mas, né, o governo deveria realmente, né, o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania tem esse papel. O Ministério da Comunicação, o Ministério do Paulo Pimenta, sim, também deveria promover grandes campanhas de conscientização na população. Isso não é nenhum afronto aos militares, não é um afronto. Isso é uma passagem negativa da história do Brasil que tem que ser refletida, conscientizada para que não se repita. O governo não fez, mas nós da sociedade civil fizemos. Você fez, está fazendo, e a TVT, eu sei, eu acompanho, tem promovido os grandes debates, discussões, nós estamos agora falando, e a sociedade civil como um todo fez. Então, né, se o governo, né, o presidente Lula orientou a não fazer, por outro lado, a sociedade se mobilizou e tivemos diversas manifestações pelo país afora. Então, nós não podemos deixar cair isso no esquecimento. Repetir essas imagens agora que você está transmitindo aqui, né? Veja, a ditadura militar não recaiu apenas contra a população urbana, recaiu sobre os povos indígenas, recaiu sobre os camponeses, recaiu sobre os quilombolas. Ontem na OAB nós falamos sobre isso, né? Uma população quilombola do estado do Rio de Janeiro, cujos familiares foram perseguidos pela ditadura militar e continuam sendo perseguidos até hoje. Então, quer dizer, é uma gama da sociedade que ainda sofre os efeitos nefastos da última ditadura, Thalita. Então, nós temos que estar discutindo para que isso nunca mais se repita, sabe? Governos autoritários, como o governo de Jair Bolsonaro, por exemplo. O ex-presidente da República, ele tentou introduzir no Brasil uma ordem autoritária, uma ordem que não seria a ordem da Constituição de 1988. Ele trabalhou durante 4 anos para que a ordem democrática de 1988, naquilo que ficou de pé da Constituição de 88, que é exatamente o Estado Democrático de Direito, não vigorasse mais no Brasil, vigorasse uma ditadura, vigorasse exatamente isso que acabou de passar, o espancamento.
né, as ações arbitrárias por parte da polícia, por parte das Forças Armadas. Então, isso o Bolsonaro tentou implantar no Brasil. E a sociedade civil, na sua maioria, resistiu a isso, impediu que esse golpe fosse efetivado. E o que é mais grave, né, dentro desse golpe, uma das instituições que o governo passado mais atacou, Thalita, foi exatamente a instituição do voto. Ele atentou o tempo inteiro, questionou as urnas eletrônicas, ou seja, ele questionou a vontade do povo brasileiro. Ele gostaria que nós não tivéssemos um governo eleito pela maioria do povo brasileiro. Então, isso é um fato. Mas a sociedade, a maioria da sociedade, prevaleceu dizendo que não concorda com o regime autoritário e deu um basta no governo de Bolsonaro. E essas forças estão aí, lógico, estão tentando se organizar o tempo inteiro, né? São forças que, na verdade, né, têm como inspiração, muitos atuaram, e outros têm como inspiração exatamente o golpe de 1964 a 1985. Tem isso como inspiração, utilizaram isso como lema. É a tal das garantias da lei da ordem, tal do poder moderador, o tal da intervenção militar, o tal do AI-5. Então, isso eram palavras de ordem, frases de ordem, que foram o tempo inteiro durante o governo de Bolsonaro, a sua família, eles o tempo inteiro proclamavam isso para a sociedade, como que isso era bom. Ou seja, que o esquadrão da morte era bom, que os assassinatos na periferia e no campo eram bons. E não eram. O entendimento que todos nós temos como uma sociedade democrática, uma sociedade efetivamente que tem que ser minimamente civilizada, não é permitir assassinatos, não é permitir torturas, não é permitir espancamentos, mas essa é a realidade da ditadura que se faz presente nas polícias, por exemplo. Você veja, a Polícia Militar do Estado de São Paulo tem empregado táticas agora que são semelhantes ao que tem sido empregado pela Polícia do Rio de Janeiro por décadas. A Polícia do Estado do Rio de Janeiro, por décadas, tem praticado chacinas. São tantas chacinas no Rio de Janeiro, tantas e tantas, que acaba caindo, infelizmente, na sociedade como um lugar comum. Toda hora a polícia está praticando chacinas, morrem 30 pessoas, 20 pessoas, isso vai se normalizando. Esse é o espírito de uma sociedade autoritária, de uma sociedade que não sabe conviver em paz, não sabe conviver em harmonia, nem no respeito dos diferentes. Uma sociedade que sabe o tempo inteiro apenas pregar o ódio, pregar a perseguição, exatamente contra os pobres. Aí, quando nós vamos ver, pelos dados do IBGE, quem são os pobres no Brasil, são exatamente os negros. A maioria da população brasileira composta por negros. Então, veja, é uma realidade que nós não resolvemos, que vem desde a colônia. Isso tem sido passado, né, por diversas gerações e por diversos governos. Veja, a República Brasileira é marcada por golpes. Infelizmente, é marcada por golpes. O último golpe que nós tivemos foi em 2018, a prisão ilegal do presidente Lula. E, infelizmente, também tem que ser dito isso, os militares estão envolvidos em todos os golpes no Brasil. Sejam golpes contundentes, como o golpe de 1964, em que eles colocaram a força, né, exatamente as armas, né, a truculência à frente, como golpes institucionais sutis, né, golpes por dentro da ordem, como, por exemplo, o impeachment da presidenta Dilma, né, a prisão do presidente Lula, com distorções. Então, a classe dominante do país convive, infelizmente, com o golpe, mas nós temos que estar conscientizando, debatendo isso com a sociedade, nas escolas. Isso não tem nenhum problema debater isso nas escolas, porque nós vamos esconder a história do Brasil. A história é um fenômeno singular. Ela corre em determinado lugar e em determinado tempo. Isso é um registro, é algo científico. Nós não podemos esconder e apagar a história. A história é necessária para compreendermos os problemas do presente e projetarmos um futuro melhor para todos, né? É assim que eu vejo, sabe? Então, eu considero que o presidente Lula, o Lula é muito inteligente, eu percebi isso. A gente já percebeu isso há muito tempo. Ele usa alguns estratagemas, sabe? Que só ele sabe fazer. Então, quando ele disse, nós não vamos falar, ele transferiu para a sociedade civil esse grande debate que nós estamos fazendo e vamos continuar fazendo, porque ele é necessário para o desenvolvimento do Brasil. Realmente, né? É muito mais fácil criticar do que elogiar.
E ao criticar essa decisão do governo Lula, acabou que esse debate sobre os 60 anos do golpe pipocou em tudo quanto é canto, né? Então passou-se a discutir muito mais os 60 anos do golpe com essa crítica que foi feita diretamente ao governo Lula por conta de um silêncio, né? Então, realmente, vamos apostar que foi uma escolha acertada e muito bem pensada do presidente Lula ao decretar. Diga. Então, Thalita, eu não sei se ele, eu estou falando aqui para você, né? Ó, não conversei com o presidente Lula, nem você, eu não sei o que se passa na cabeça dele. Mas se ele queria uma coisa, né, aqui, ó, não vamos falar, agora ele me lembrou a ditadura. A ditadura falava, decretava para as pessoas, não façam isso. Aí as pessoas faziam diferente. Então, acho que o Lula não foi exatamente dessa forma que a ditadura. Mas ele deve ter pensado assim, olha, isso não é papel do governo, isso não é papel do governo, isso é papel da sociedade. Então, façam vocês. Nós estamos aqui fazendo, e vamos continuar. Esse debate não terminou. Né? Por exemplo, agora, dia 9 de abril, né, foi decretado o AI-5, o AI-1, o Ato Constitucional número 1, que foi a reforma que eles fizeram autoritária da Constituição de 1946. Você vê que é um regime tão autoritário, Thalita, que, no primeiro momento dessa ditadura, eles atingiram o poder executivo. Então, esse ato institucional número 1, que eles chamaram, se diziam legitimados pelo poder constituinte, eles diziam que eles tinham um poder constituinte originário. Quer dizer, que o povo estava autorizando eles a fazer, né, aquela intervenção, né, sem nenhuma autorização, tirando do governo um presidente eleito. É importante lembrar isso o tempo inteiro. João Goulart foi eleito diretamente pelo povo brasileiro. Naquele período das eleições, o presidente e o vice-presidente eram eleitos diretamente pelo povo, né? Como hoje. Hoje, o presidente e o vice fazem parte de uma chapa. Naquela época, as pessoas escolhiam livremente. Escolhiam o presidente, escolheram o Jânio Quadros e escolheram o João Goulart, que foi vice também de Juscelino Kubitschek. Muito bem, o Jango renunciou. Ao renunciar, a vontade do povo brasileiro tinha que ser correspondida. E a democracia, Thalita, e a soberania, a grande soberania, a soberania que se faz presente, é a soberania popular. Então, desrespeitaram a vontade do povo, da soberania popular, que foi que elegeu o João Goulart, no caso de vacância do poder, como aconteceu com a renúncia de Jânio Quadros, dele ser o presidente da República. Então, quer dizer, como você vai dizer que esse poder constituinte do ato institucional número 1 é algo legitimado? É algo legitimado pela força. O povo tinha eleito o João Goulart para cumprir um mandato. Mas eles apiaram e fizeram uma mudança na Constituição de uma forma autoritária. Veja, mudando a Constituição, e essa mudança vai ocorrer sistematicamente, paulatinamente. Aí, em 66, eles vão fazer o ato institucional número 2. Aí já atinge os partidos políticos e começa a atingir o poder judiciário. Por quê? Os partidos políticos, eles fecham, né, os partidos políticos anteriores e decretam o bipartidarismo político. Aí passou a ter a Arena, que era o partido do governo, e o MDB. E também tira do Supremo Tribunal Federal, né, a competência para julgar os crimes políticos e transfere a competência de crimes políticos para a Justiça Militar. Então, você veja, são alterações que foram feitas na Constituição de 1946 que eles foram fazendo pela força, sistematicamente, devagarinho, até chegar a 67, em que eles outorgar, que não é promulgar. Promulgar é uma Constituição que decorre de um debate, de uma assembleia, pelo menos de uma assembleia. Houve uma discussão. Uma Constituição outorgada como a Constituição a Constituição, Emenda Constitucional número 1 de 1967, ela foi imposta pela ditadura. E ao impor essa Constituição de 1967, essa Emenda Constitucional de 67, aí que foi revogada a Constituição de 1946 formalmente. Então você veja que é uma ditadura, né, que ela vai atuando pela força e vai avançando até chegar, né, ao trágico 13 de dezembro de 1968, com a instituição do AI-5. Aí sim, aí a coisa
não é que a coisa antes estivesse boa, não, Thalita. Nunca esteve boa, ao contrário do que alguns dizem. Ditabranda e ditadura. Não, a ditadura sempre foi muito ruim para o Brasil. E também tem que dizer, Thalita, nesse período, já que nós estamos falando do golpe, estamos falando de decisões do Supremo Tribunal Federal, que o Supremo Tribunal Federal, no início da ditadura, aderiu ao golpe. Há várias manifestações de ministros do Supremo Tribunal Federal saudando a ditadura de 1964, saudando Castelo Branco, inclusive dizendo que era uma providência divina a ditadura que foi instituída em 1º de abril de 1964. Ministros do Supremo Tribunal Federal, ministros que foram eleitos para o tribunal, indicados para o tribunal, no regime democrático, durante o governo de Getúlio Vargas, de Jânio Quadros e de João Goulart. Ministros. Ou seja, pessoas que vieram, não é pessoas que foram colocadas pela ditadura, pessoas que foram indicadas por um Estado democrático da Constituição de 1946 e flertaram com a ditadura. E eu tenho defendido uma tese, Thalita, só para concluir esse ponto. Eu tenho um trabalho, uma pesquisa que eu fiz, que o título do trabalho, inclusive, o Poder Judiciário e as Ditaduras Brasileiras. Está na internet. Em que eu levantei decisões do Supremo Tribunal Federal nos 2 primeiros anos da ditadura, sobre crimes políticos. E o que eu constatei? Eu constatei exatamente que a fragilidade do Supremo Tribunal Federal em consentir com a ditadura é que também possibilitou que o regime fosse gradativamente se fechando. Então, os ministros do Supremo Tribunal Federal nunca se colocaram na defesa forte da Constituição de 46. Importantíssimo isso que você nos traz. Porque trata-se dessa história que a gente não pode esquecer realmente o papel que o Supremo Tribunal Federal teve no fortalecimento do que foi a ditadura depois e realmente com todos os atos que foram instaurados depois. Jorge, preciso encerrar, 4:01 já, mas assim, agradeço demais a sua participação com a gente, a sua disponibilidade e assim, cumprindo essa missão que a gente tem de não deixar essa memória morrer de fato, repensá-la, repensar nossa história, passar limpo essa nossa história para a gente poder caminhar para o nosso futuro e um futuro mais democrático, viu? Muito obrigada, uma ótima semana para você, até uma próxima oportunidade. Um abraço.